Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Administração da Produção 1. Hoje a gente vai começar a entrar em conceitos mais aprofundados no que diz respeito à administração da produção, conceitos de produção, gestão. Então, antes de mais nada, vamos entender melhor o que o termo produção quer dizer e gestão da produção, o que isso aí engloba. Então, produção, a definição dela aqui, conceitual, atividade de reunir e transformar recursos necessários à produção de bens e serviços. Então, o que isso aí quer dizer? Toda empresa, independente do setor que ela atua, ela produz algo. Vocês concordam comigo? Não existe uma empresa que não produza um bem ou um serviço, correto? Então, quando se fala em produção, é a utilização de recursos para se entregar o produto ou serviço, correto? Mais adiante nessa disciplina, a gente vai discutir um pouco as diferenças entre serviços e produtos, mas tenha em mente sempre isso, tá? Toda empresa produz um produto ou um serviço. Então, o termo produção é a gestão dos recursos que são necessários para que se possa entregar esse produto ou serviço. E a administração da produção, como o próprio nome diz, né, baseado nisso que a gente acabou de falar de produção, é a gestão desses recursos. São recursos finitos, então é importante que eles sejam utilizados da melhor forma possível, ok? Então o administrador de produção é responsável pela gestão deles. E recursos, entendam, como recursos materiais, recursos financeiros ou recursos humanos, ok? O que é a administração da produção? É a gestão do processo produtivo, né, que a gente acabou de falar. Então, você vai gerenciar um processo que, no fim, ele vai acabar com a entrega de um produto ou um serviço. Então, é necessário se fazer a gestão dos insumos de produção, então, matéria-prima para processos produtivos, equipamentos também podem ser considerados como insumos para um processo produtivo, pessoas, como eu falei, recursos humanos, a estrutura física, a gestão do processo produtivo, então, o controle de estoque, o arranjo físico, o layout, como que esse processo produtivo é estabelecido, é o administrador de produção que vai pensar no layout mais adequado para que o seu processo produtivo ocorra da melhor maneira possível. Então, aqui tem um modelinho bem básico para a gente conversar um pouquinho sobre esse processo de produção. Eu tenho deixa eu pensar aqui, uma montadora de carros, tá? Então, eu tenho na entrada dela, eu tenho recursos humanos, então, tenho aqui no centro, tem a empresa, a montadora propriamente dita, mas para que essa operação ocorra, eu preciso de recursos humanos, então eu preciso de trabalhadores, mecânicos qualificados que consigam desenvolver a montagem do carro, recursos financeiros para tocar a minha operação, preciso ter um caixa para fazer girar essa operação. Matéria-prima, então, entendam aí os componentes necessários para se montar o carro, equipamentos, a esteira para andar com o veículo ali, para ele percorrer o processo produtivo, os equipamentos que os meus funcionários vão utilizar,
enfim, todas as outras máquinas que são necessárias para a montagem do carro. O espaço físico, obviamente, faz parte da entrada do meu processo, e a energia utilizada. Então, aqui eu dei alguns exemplos bem básicos. Tendo isso em mãos, vai ocorrer o meu processo de produção, no caso aqui do exemplo, a montagem do carro, e no fim dessa linha de produção, né, a saída, o output do meu processo vai ser o carro pronto, ok? Então aqui dá para ter uma ideia do que seria o trabalho de gestão da administração da produção, né, com base nesse modelinho de transformação. Aqui são os termos que eu usei, né? O input, a entrada de insumos. Então, são os recursos necessários para se desenvolver o meu processo de produção. O meu processo é o meu processo produtivo, propriamente dito. Então, com o recurso em mãos, eu vou desenvolver o meu processo produtivo. E o output é a saída, é a entrega do meu produto ou serviço. Vamos trazer um outro exemplo aí. Eu não sou a pessoa mais adequada aí para esse exemplo, mas vamos lá, você já deve ter ido num cabeleireiro. Então, o cabeleireiro, ele não produz um produto, ele produz um serviço, correto? Então, quais seriam os inputs necessários para desenvolver esse processo produtivo? Então, ali, eu preciso vamos lá, materiais, tesoura, pente, os produtos que são utilizados, né, no cabelo, o espelho, a estrutura física do salão, cadeira, recurso humano, preciso de um cabeleireiro para desenvolver essa atividade, dependendo do porte do salão, eu preciso de uma pessoa ali na recepção. Novamente, dependendo do porte do salão, alguém para se encarregar ali da limpeza. O processo produtivo é o corte, propriamente dito, o tratamento de cabelo, dependendo do serviço. E a saída, o output, a entrega, é o cabelo cortado, é o cabelo tingido, é o cabelo tratado, ok? Então, foi só um exemplo para fugir aí do processo de produção de bens, né? Então, falar um pouquinho de serviço também. Então, vamos lá, vamos diferenciar produto e serviço. As principais diferenças, os recursos transformados. Normalmente, no processo de produção, a gente transforma uma matéria-prima num produto acabado. Num serviço, como eu trouxe aí o exemplo do salão do cabeleireiro, né? O recurso transformado vai ser o meu consumidor. Você vai fazer um corte de cabelo para ele. Os recursos de transformação são aqueles que agem sobre os recursos transformados. Então, os funcionários, as instalações, os recursos de transformação de uma empresa que produz produto, normalmente são máquinas, são instalações, em serviços, pessoas, que são esses recursos de transformação, pensando em um médico, num dentista, num arquiteto, num cabeleireiro, um tatuador. Agora vamos pensar aqui nas diferenças, nas características que diferem um produto de um serviço, ok? Eu vou passar por todos esses pontos que estão listados aqui, tá? Começando pela intangibilidade. O que isso aí quer dizer? Um produto, ele é tangível. Eu consigo segurar uma caneta. Eu consigo segurar um mouse. Eu consigo segurar um pendrive. Ele é tangível.
eu não consigo tocar, eu não consigo segurar um corte de cabelo, uma cirurgia, uma conversa, uma orientação jurídica, por exemplo, uma conversa com um advogado, é um serviço prestado, uma consultoria de investimento, eu não consigo tocar isso aí. O serviço ocorre ali em real time, né, em tempo real, com o prestador de serviço. Eu não consigo tocar isso, ok? A estocabilidade. Eu consigo comprar pela internet 10 pendrives, estocar eles, deixar guardados aqui em casa e vendê-los no Mercado Livre, por exemplo. Mas eu não consigo estocar novamente. Eu vou trazer os mesmos exemplos. Um corte de cabelo. Eu não consigo estocar uma limpeza de dente que eu faço no dentista. Eu não consigo estocar uma sessão de fisioterapia. Machuquei o meu ombro, eu preciso fazer um tratamento. Eu vou contratar um fisioterapeuta para tratar do meu ombro. Eu não consigo estocar esse serviço. Tá? Então, essa é uma outra característica que diferencia produto de serviço. Simultaneidade. Então, os serviços eles são produzidos e entregues diretamente para o consumidor, simultaneamente, na presença do prestador de serviço. Então, aqui eu trago algumas fotos para ilustrar isso. Tá? Então, você vai no médico, você faz a consulta ali simultânea, o prestador de serviço e o cliente. Ok? Para cortar o cabelo, você tem que estar presente ali no salão do cabeleireiro. Para fazer vou conversar ali, eu vou fazer uma consulta jurídica ali, eu tive uma questão trabalhista ali na empresa que eu trabalhava, eu preciso discutir com o advogado. Ocorre ali, pode ocorrer também hoje em dia, né, como a gente tem feito aqui, mas você não consegue ah, separar ali cada serviço, ele é personalizado, ele vai atender a necessidade específica do seu cliente, ok? A variabilidade, falando ali em necessidade específica do cliente. O corte de cabelo, quando eu vou cortar o cabelo, eu vou raspar o cabelo no cabeleireiro, é diferente do corte de cabelo que a minha mulher vai fazer, que é diferente do corte de cabelo que provavelmente você vai fazer. A gente tem necessidades diferentes, tem gostos diferentes, e tem também um fator importante. É uma pessoa que está do outro lado ali, prestando serviço. Então, esse serviço pode variar, mesmo que ele vá raspar o meu cabelo, e na sequência vai chegar uma outra pessoa que também vai raspar o cabelo, muito provavelmente o serviço vai ser diferente. A interação com as pessoas, a interação comigo ocorre de uma forma, com a outra pessoa de uma forma diferente. Eu fui hoje no cabeleireiro, ele estava bem, amanhã ele pode ter tido uma noite ruim de sono e não está bem, não está se sentindo bem. Então, existe também essa variação na prestação de serviço. Uma aula, você tem uma aula com um professor, por exemplo, uma aula é diferente da outra, tem uma variação em função de uma série de variáveis humanas, técnicas, no que diz respeito ao relacionamento pessoal. Então, isso faz com que cada serviço seja único, seja diferente um do outro. Então, a gente fez uma distinção aí de produto e serviço, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de operações produtivas, tá? Então, volume.
volume. Quando eu falo de volume de produção, isso tem um impacto direto no processo produtivo, tá? Eu trago aqui o exemplo do McDonald's, é uma grande rede de fast food, como o Bob's, por exemplo, KFC, entre outros. Então, ele tem essa característica como o próprio nome diz, fast food, comida rápida. Então, ele tem um volume, normalmente as lojas do McDonald's têm um grande volume de, de, de produção, né? Então, ela vende em grande escala. Logo, para que isso ocorra, o que tem que ser feito do aspecto produtivo? Você tem que sistematizar o trabalho, você tem que padronizar o trabalho. Então, como que isso é feito? Você divide o processo de produção do lanche em várias atividades, e são atividades repetitivas, tá? Então, tem uma pessoa que vai cuidar somente ali do hambúrguer, vai ficar fazendo o hambúrguer, o chapeiro, outra vai cuidar só da batata frita, outra vai montar o lanche, outra vai atender e assim sucessivamente, tá? Então, ele é caracterizado pelo alto grau de repetição, ok? Pensem ali, vamos pensar um outro produto aí, que falando em fast food, né, vendo essa foto, a Coca-Cola. Pensem a linha de produção da Coca-Cola. Ela produz milhares de... invasa, né, na verdade, milhares de garrafas por hora, correto? Então, novamente, são atividades repetitivas, padronizadas, porque ela tem que ser em grande volume. Então, normalmente essas atividades são, inclusive, automatizadas, aí, pensando em processos produtivos de alta escala. Tá? Porque você precisa ter volume. Você tendo um grande volume, você consegue reduzir o custo unitário da atividade. Mas você não consegue atingir um grande volume de produção se a sua operação variar muito. Tá? Uma máquina, ela faz uma determinada atividade agora, depois ela vai fazer uma outra atividade. Isso torna o processo lento. Os processos de produção em massa, em grande escala, são operações repetitivas, tá? Então, pensando aí na Coca-Cola, novamente, tem uma máquina que vai expandir a garrafa, ela vem como se fosse um tubo de ensaio, né? Então, uma máquina vai expandir essa garrafa, ela só vai fazer isso, ela só vai ficar expandindo garrafas. Aí essa garrafa ela anda na linha de produção. Aí vem um bico, injeta o líquido na garrafa. Aí essa garrafa anda na linha de produção, vem uma máquina e rosqueia a tampa. Essa garrafa com o líquido e a tampa rosqueada anda na linha de produção, vem a outra máquina e faz a embalagem, e cola a embalagem nela. Então, agora, avancem isso com alta velocidade. Então, vem a máquina, expande a garrafa anda, coloca o líquido, a garrafa anda, aí vem outra máquina, coloca a tampa, a garrafa anda, ela é envasada e depois ela é despachada. Ok? Então, são atividades repetitivas. A máquina só faz isso, só coloca o líquido. Aí ela anda, a garrafa anda na linha, vem outra máquina e só coloca a tampa. Ela só faz isso. A especialidade dessa máquina é colocar a tampa e rosquear, colocar a tampa e rosquear. Ok? Não sei se ficou claro para vocês, mas é um alto grau de repetição das tarefas. E o trabalho padronizado, como eu disse. Porque você precisa ter escala. Variedade. Então, a variedade, ela contrapõe o volume. O que eu quero dizer? Os serviços, como eu mesmo digo aqui, confronta produtos ou serviços altamente
padronizados. Então, para eu produzir com volume, eu preciso ter um serviço padronizado, são atividades repetitivas. Quando eu tenho variedade, quando eu trago aqui o exemplo do ônibus e do táxi, por exemplo, né? Você vê que tem custos diferentes. Por quê? O ônibus ele faz sempre a mesma rota, tá? Padronizado. Por quê? Escala, eu preciso atender muitas pessoas com um custo baixo. O táxi já não. O táxi ele vai para onde você quer, inclusive ele fica aguardando você ali, se você quiser. Você vai num banco, por exemplo, você pode ir de táxi e deixar ali o taxímetro rodando, o taxista vai te aguardar ali na frente o quanto tempo você quiser. O taxímetro está rodando, você vai pagar por aquilo, correto? O mesmo vale para a produção de produtos. Eu tenho uma máquina que faz uma atividade, depois eu vou, faço a configuração nela, ela vai produzir uma outra peça, eu termino essa peça, aí isso aí ocorre muito em indústria mecânica, né? Na produção de peças. Ela produz uma peça, termina de produzir essa peça, eu faço uma nova configuração ali, um novo setup na máquina, ela vai e produz outra peça, e assim sucessivamente. Eu tenho variedade no meu processo, eu consigo produzir diversas peças, porém não tenho escala, ok? Então guardem bem isso aí, volume e variedade. Tá? Quando fala de produção, são duas características muito importantes de se analisar num processo produtivo. Eu quero ter volume ou quero ter variedade. Isso vai impactar na estratégia de produção, no layout, né, no arranjo físico. Variabilidade é outro ponto também importante. Eu consigo, né, produto e serviço, né, vou dar dois exemplos. Variabilidade, eu tenho que ter uma linha de produção que consiga absorver a variação do meu mercado. Então, pensem aí uma linha de produção de sorvetes, por exemplo. Ela tem o pico no verão e no inverno ela tem uma queda. Então, é importante que o processo produtivo consiga absorver essa variação. E também pensando em serviços, hotéis, né? Então, o hotel no Nordeste, por exemplo, ele tem um pico no verão, ali no final do ano. Ele tem um pico, uma grande procura, férias escolares, verão, festas de final de ano. E no inverno, essa demanda cai. O que esses caras fazem? Eles fazem promoções, né? Então, eles fazem promoções para tentar aumentar a procura durante o inverno. Então, eles dão desconto, por exemplo, ou tentam fechar com empresas de grande porte, conferências, reuniões, treinamento nesse hotel, porque eles têm uma ocupação, né, ociosa, eles têm uma capacidade ociosa. Tem quartos vazios, mas eles têm um custo fixo ali para manter aquele imóvel. Então, eles precisam fazer esse tipo de movimentação mercadológica, aí, comercial, desculpa, para preencher essa capacidade ociosa. Então, isso é importante também considerar nas estratégias de produção. Visibilidade, isso tem mais a ver com serviços, tá? A visibilidade, vamos lá. Quando você tem um contato direto com o seu cliente, pensa ali, você é gestor de uma empresa e você precisa ter gerentes comerciais que façam visitas ou desenvolvam um trabalho muito próximo do seu cliente. Então, esses profissionais precisam ser altamente capacitados, porque eles têm um contato direto com o cliente. Então, ali cara a cara com o seu cliente. Eles representam a sua empresa, eles são a imagem da sua empresa. Ao ponto que, se você não tem um contato direto com o cliente, tem um baixo contato
um atendimento pela internet, por exemplo, chat, você já não precisa ter um profissional tão gabaritado, concordam? Porque ali ele não está cara a cara, ele está no seu escritório. Ele tem ali todo um respaldo ali da gerência, da coordenação, caso surja alguma dúvida, caso ocorra algum problema no atendimento. Então, esse é o ponto que eu quero trazer para vocês quando eu falo de visibilidade, especificamente aqui na prestação de serviços, tá? Na produção de serviços. Então, aqui, ó, são os pontos que a gente discutiu, volume e variedade, que são os pontos chaves quando se fala de processo produtivo. Então, volume alto, alta repetição, como eu falei, eu preciso ter escala, eu preciso produzir muitos produtos, eu preciso atender muitos clientes. Produção especializada, só vão fazer aquela atividade específica, porque eu preciso ter um baixo custo unitário. Já quando eu tenho uma alta variedade, eu tenho uma baixa repetição na prestação do serviço ou na atividade produtiva, tem uma produção mais flexível, consegue absorver melhor variações de mercado, variações de demanda, mas o custo unitário sobe, tá? Então, essa relação volume e variedade são inversamente proporcionais. Quando eu preciso, quando eu tenho um alto volume, eu tenho uma baixa variedade. Quando eu tenho alta variedade, eu tenho um baixo volume. O mesmo vale para o custo também, tá? Então, quando eu falo de relação inversamente proporcional, é isso que eu quero dizer. Objetivos de desempenho. Então, o que eu tenho que buscar com o meu processo produtivo? Aqui eu acho que eu não vou trazer nenhuma novidade para vocês. Qualidade, isso é essencial. Reduzir erro e retrabalho. Então, ter ali uma política de gestão da qualidade muito forte. Erro, redução e retrabalho tem impacto em custo, que a gente vai ver, que é um outro objetivo, é o último objetivo e o mais importante de todos. Rapidez, então, rapidez na obtenção de material, na troca de informação com fornecedores, ter uma relação mais próxima com os meus fornecedores e clientes para ter uma rapidez nessa troca de informação, obtenção de matéria-prima com o meu fornecedor, para dar uma agilidade maior no meu processo produtivo, tomada de decisão rápida. Pensando aí em comércio eletrônico, essa questão de rapidez é essencial. Você consegue, inclusive, cobrar mais por isso, né? Penso em vocês querem comprar um tênis, tá? Vocês entram lá na Netshoes, a Netshoes vai dar aí para entregar no Acre, vai, 10 dias. Eu estou chutando o prazo aqui, tá? 10 dias. E aí a Centauro fala, não, eu entrego em um dia, mas eu cobro 10% a mais. E aí? Aposto que muitos de vocês pagariam esse valor, né? Então pensa, você consegue agregar aí tranquilamente 10% a mais no seu valor, entregando mais rápido. Ou seja, você está fazendo melhor que o seu cliente, né? Que o seu concorrente, desculpa. Você está desenvolvendo o trabalho melhor que o seu concorrente e você consegue cobrar mais por isso. Isso acaba virando um valor, né? Um valor agregado para o seu negócio. Confiabilidade. Confiabilidade. Você acerta um contrato com o fornecedor. Você vai trabalhar com estoque baixo. Todo mundo prega isso, né? Trabalhe com estoque baixo, às vezes até estoque zero. Ok, interessante. Assim que tem que ser feito mesmo. Você tem que buscar o estoque mais baixo possível, sem sombra de dúvida. Mas para trabalhar assim, você precisa ter um fornecedor confiável. Então, quando você fecha um pedido de compra de material com o seu fornecedor, você acerta ali a quantidade, a especificação do produto, a data e o horário da entrega do caminhão, você vai contar com isso. A sua produção, você está trabalhando com estoque baixo. Se ele falhar com a entrega, a sua produção para logo, você não consegue atender o seu cliente. Correto?
Então, esse é um aspecto muito importante para se considerar em estratégias de produção. Flexibilidade. Então, tem a ver ali com a conseguir absorver as variações de mercado. Tá? Então, o seu cliente ali tem uma necessidade hoje de 5 unidades, semana que vem ele tem de 10, na outra semana ele tem de 3, na semana que ele tinha de 10, ele tem que cancelar 3, porque o cliente dele também cancelou. Logo, você tem que conseguir absorver essa variação, ter essa flexibilidade. É importante, então, que o seu sistema de produção esteja bem balanceado para conseguir absorver essa variação. E como eu falei, o custo que é o objetivo mais importante de todos. Qualquer falha no seu processo produtivo, eu cito aqui algumas, vai acabar incorrendo em custo, tá? Então, mais adiante a gente vai falar de sistema de produção enxuta, que é onde você tem que trabalhar em cima dessas variações aí indesejadas do processo, tá? É o que a política de produção enxuta, Lean Manufacturing, prega, né? Então, qualquer variação que não esteja prevista no seu planejamento de produção, ela vai acabar incorrendo em custo. Então, é importante que você desenvolva os outros 4 passos, os outros 4 objetivos anteriores aí que eu mencionei para não incorrer no quinto, que é o custo, tá? É isso aí, gente. Aqui eu tenho uma. Esse é o último slide aqui, que é uma figura que eu achei muito bacana compartilhar com vocês, porque ela mostra como tudo acaba incorrendo em custo, tá? Se você não tiver uma operação confiável, isso aí vai ter um impacto na sua produtividade, que vai impactar em custo. Se você não tiver uma flexibilidade no seu processo produtivo, vai ocorrer em problemas internos que vai acabar incorrendo em custo. Qualidade, você tem muito erro, retrabalho, vai incorrer em custo. Rapidez, se você não tem uma produção rápida, uma entrega rápida, você não vai conseguir atingir a produtividade esperada, vai ocorrer em custo. Ok? Então, isso aí é mais para vocês refletirem, tá? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição por e-mail ou por WhatsApp para tratar de qualquer dúvida que vocês tenham aí desse material que eu apresentei. Esse material já está no sistema, tá? Desde segunda-feira, junto com a atividade, que vocês têm que entregar na próxima segunda-feira. E é isso aí. Qualquer dúvida é só me acionar, ok? Bons estudos. Um abraço a todos.